Boa noite e a paz do Messias, chamado de Cristo e chamado de Jesus, para todos. E agora eu já convido todos vocês para meditarmos junto no 25º livro da Bíblia Sagrada, o livro de Ezequiel, capítulo 33. Mais uma vez a palavra de Yahvé veio a mim e ordenou-me o querido filho do homem, fala aos teus compatriotas e orienta-lhes quando sobre a terra eu trouxer a espada e o povo da terra escolher alguém para ser seu vigia e atalaia, e esta pessoa perceber a espada do juízo se aproximando da terra e tocar a trombeta de aviso, a fim de advertir todos os habitantes. Então, se alguém ouvir o sinal de perigo da trombeta, mas não der atenção à advertência, e a espada vier e cortar a sua vida da terra dos viventes, seu sangue será sobre ele, isto é, será responsável por sua própria morte, porque foi avisado. É o que nós, pregadores, todos nós pregamos a verdade, pregoamos o arrependimento, mas alguns são poucos que ouvem, creem e tomam para si o aviso das nossas pregações, e outros já não querem. Então, no dia em que o Senhor vier, eles simplesmente irão ficar, porque somente os escolhidos é quem serão levados, somente os bons serão levados, somente. Os desobedientes precisam se arrependerem. Portanto, precisam se arrependerem logo e voltarem para o Senhor, nosso Deus. Porquanto essa pessoa ouviu o som do alarme da trombeta, mas não deu a devida atenção à advertência. Sendo assim, será culpado da sua própria morte. Ninguém é culpado. Ninguém é culpado de os terceiros não quiserem ouvem, não quiserem se arrependerem, nem quiserem voltarem. Eles são culpados das suas próprias condenações, da sua própria destruição. Eles mesmos serão culpados. Se, entretanto, quando ouvir o som do juízo, se desse por avisado, teria permanecido, que sua vida fosse salva.
Quer dizer que se crer, se obedecer e se voltar, a sua vida será salva. Não será culpado, é inocente. Contudo, se o atalaia não tocar a trombeta, ao notar que a espada vem chegando, e o povo não for avisado, e a espada vier e ferir alguém de morte, esta pessoa terá morrido por causa da sua iniquidade. Todavia, eu considerarei o atalaia responsável pelo sangue daquela pessoa. Então nós nunca devemos parar de pregoar a mensagem do Senhor nosso Deus, como ela é. O arrependimento tem que ser de dentro para fora, não tem que ser de fora para dentro. Tem que ser de dentro para fora, tem que se arrepender dos seus maus todos os dias, todas as horas. Quanto a ti, ó estimado filho do homem, eu te constituí por sentinela e atalaia sobre a casa de Israel. Portanto, ouve a palavra da minha boca e entrega ao povo o aviso que vieres a receber da minha pessoa. Pregue. Se eles não acreditarem, continuem pregando. Se eles não quiserem, continuem pregando. Portanto, obedeça e continuem anunciando. Faça a minha vontade, o que eu quero. Porque antes, e muito bem antes de o castigo vier, eu aviso primeiro. Eu chamo primeiro. Eu convido ao arrependimento e voltar para mim. Então vai, Ezequiel, meu filho, prega o arrependimento para o povo. Os teus compatriotas, prega para ele. Para todos eles, prega, anuncia. Se eles crerem, se eles se arrependerem e voltarem todos para mim, eu os perdoarei. E nunca mais lembrarei dos seus pecados. Se eu disser, aquele que tem prazer no pecado, o ímpio, certamente morrerá. E tu não prepares a ele a fim de dissuadir o incrédulo do seu mau caminho. Eis que esse ímpio morrerá, envolvido em sua malignidade, mas eu te considerarei culpado pela morte dele, se tu não pregar o arrependimento dos pecados. Mas se tu pregar e eles não derem atenção, vão morrerem. E tu não será culpado. Se tu pregar e eles não derem atenção, eles vão morrerem. E tu não serás culpado da morte deles. Mas se tu não pregarem e eles morrerem, tu serás culpado da morte deles.
No entanto, se advertires o ímpio quanto ao seu mau caminho, a fim de que ele reflita e se desvie do mal, mas ele não se converter, eis que ele perderá a vida em sua maldade. Tu, porém, não serás responsável por esta morte. Não serás responsável pela morte dele. Ô filho do homem, fala, não se cala, fala à nação de Israel, e poderás lhe considerando, e poderás lhe considerando que estás comentando, visto que as nossas transgressões e os nossos pecados estão sobre nós, como um grande peso de culpa, e estamos desfalecendo por causa de tantos erros cometidos por nós mesmos. Como então poderemos ser salvos e viver? Arrependam-se, arrependam-se, deixem de praticar o mal e voltem, arrependidos, pedindo perdão, e voltem. Então lhes orientarás, dizendo: tão certo como eu vivo, diz Yahvé, o soberano Deus, não tenho qualquer prazer na morte do incrédulo, mas sim a minha alegria está em que o ímpio venha a ser convertido, se desvie do seu mau caminho e viva. Convertei-vos, desviai dos vossos maus caminhos, porque o teu povo haveria de perecer, ó casa de Israel. Por este motivo, ó querido filho do homem, diz os teus compatrícios: o caráter justo de uma pessoa não pode livrá-la se tal pessoa se entregar à incredulidade. Isso é uma pessoa dividida em dois pensamentos, em duas práticas, o bem e o mal, os dois. A pessoa que pratica o bem e o mal, as duas coisas, não será salva, não será perdoada. Tem que ser sim, sim e não, não. E a desobediência, assim como a malignidade do ímpio, não fará ninguém cair, se essa pessoa se converter da sua maldade e se desviar do mau caminho. E se o justo se entregar ao pecado, não poderá continuar vivendo justamente quando eu pôr
intermédio do profeta, declara ao justo que certamente viverá, e ele, confiando na sua dignidade e justiça, fizer o que é maligno, nenhuma das suas obras de justiça será levada em conta. A pessoa que pratica o bem e o mal não é perdoada. Mas se arrepender e praticar as coisas boas, essa sim será perdoada. Não me lembrarei mais de suas boas ações, e ele morrerá, porque não se arrependeu, por causa do mal que praticou. Também quando eu, por intermédio do profeta, disser ao ímpio, em verdade morrerás, mas se eles se converter do seu pecado e praticar o que é justo e correto, se este que deixou de ser ímpio restituir o penhor que havia tomado de alguém por um empréstimo concedido, se devolver o que furtou, se agir de acordo com as leis e princípios que proporcionam vida e não praticar mal algum, é certo que viverá, não morrerá. Quem deve tem que pagar. Quem fez pacto, acordo com outras pessoas, vai lá e pague. Passa o tempo que passar, vai lá e paga. Paga, para que tu se encontre diante de Deus inocente e não culpado. Sendo assim, nenhum dos erros, transgressões e pecados que cometeu serão lembrados ou pesarão contra ele, porquanto fez o que é justo e reto. Certamente viverá. Contudo, os filhos do teu povo comentam o caminho do Senhor não é perfeitamente justo e correto. Entretanto, o caminho deste povo é que não é justo. São mentirosos, enganadores, traidores. Ora, se um justo se afastar de sua retidão e praticar o mal, com certeza perecerá. Mas se um ímpio se desviar de sua malignidade e praticar o que é justo e correto, com toda a certeza viverá por causa do seu procedimento. Abandonou a vida maledita, começou a praticar uma vida boa, justa e honesta. Boas obras, boas ações, boas atitudes, esse vai viver. Porém, não se achou nele pecado e nem culpa. Porém, ó casa de Israel, dizei o caminho de Yahvé, não é certo.
e direito. Contudo, eu mesmo julgarei a cada um de vós, conforme as vossas atitudes e caminhos, ó nação de Israel. Arrependam-se, arrependei e voltai todos para mim, praticando as boas obras, as boas ações. No 5º dia do 10º mês, do 12º ano do nosso cativeiro, um homem havia escapado de Jerusalém. E conseguindo chegar a mim, exclamou: eis que a cidade caiu. A cidade caiu, está em ruínas, destruída. Curiosamente, na tarde do dia anterior, repito, curiosamente, na tarde do dia anterior, a mão de Yahvé, o soberano Deus, o eterno, estivera sobre mim, e ele fez com que minha boca se abrisse, antes que esse homem viesse se encontrar comigo pela manhã. Assim, a minha boca se abriu e não fiquei mais em silêncio. Comecei a pregar a verdade, comecei a anunciar, eu comecei a pregar a palavra de Yahvé, o Senhor, nosso Deus, o soberano Deus. Então, uma vez mais, a palavra de Yahvé veio a mim dizendo: ó filho do homem, o povo que vive nas terras asoladas e desertas de Israel costuma comentar: Abraão era tão somente uma só pessoa, e entre tanto possuiu essa terra, mas nós somos muitos, com certeza receberemos toda a terra como herança. Ora, então vai dizer-lhes assim: declara Yahvé, o eterno, soberano Deus, considerando que costumais comer carne com sangue, ergueis os vossos olhos devotos na direção das imagens de vossos ídolos e derramais sangue ainda. Imaginais que recebereis a terra como vossa propriedade? De jeito nenhum. Desse jeito, praticando o que é errado, fazendo o que é mal para entrar na terra prometida, nenhum. Confiais em vossa espada, cometeis abominações, e cada um contamina a esposa do seu próximo, e ainda acreditam que têm o direito de possuir a terra? Não vai não. Não vai de jeito nenhum. Sendo assim, isto lhes dirás: assim diz Yahvé, o Senhor Deus: eis que juro pela minha própria vida, os que restam nas ruínas tombarão a espada,
os que estão no campo entregarei aos animais selvagens, a fim de que sejam devorados, e os que se abrigam em fortalezas e em cavernas, a peste os alcançará e os exterminará. Não querem não se arrepender? Querem não? Querem continuar? Então aguente com as suas consequências. A consequência virá e consumirá todos os rebeldes, todos os desobedientes, todos os incrédulos. Tornarei a terra um deserto, árido e absolutamente abandonado. Darei fim à tua arrogância, a confiança que depositas em tua força e poder. Os montes de Israel ficarão tão asolados e vazios que ninguém terá disposição de passar por eles. Então, eles compreenderão que eu sou Yahvé, o Senhor, quando eu transformar a terra em deserto e lugar de abandono, por causa de todas as abominações e práticas idólatras, nojentas que eles cometeram. Quanto a ti, ó filho do homem, teus paisanos estão comentando sobre a tua pessoa, perto dos muros e junto às portas das casas, dizendo uns aos outros: vinde ouvir a mensagem que vem da parte do Senhor. Vinde todos, vamos ouvir a mensagem que o profeta Ezequiel, o nosso parente, está pregoando a mensagem de Yahvé para nós. O meu povo vem a ti, como costumam fazer, e se assentar para ouvir a tua pregação, mas não coloca a palavra em prática. Eles vêm ouvir, mas não colocam a palavra em prática. Com a boca eles chegam a expressar louvor e devoção, mas o coração dessa gente dá mais importância ao lucro. Estão ávidos por ganhos injustos. Para este povo, o profeta se assemelha a um poeta ou cantor romântico que entoa cânticos de amor com bela voz e boca, seu instrumento musical virtuosamente, porquanto eles ouvem as tuas palavras, mas de fato não as colocam em prática.
em suas próprias vidas. Assim, quando tudo isso acontecer, e em verdade breve estará ocorrendo, todo esse povo compreenderá que um verdadeiro profeta de Deus esteve pregando entre eles. Aleluia, glória a Deus. E agora todos vocês fiquem com a gloriosa paz do Messias chamado Cristo Jesus. E até logo. E que todos que foram embora sem motivo algum, porque Yahvé, o Messias chamado de Cristo Jesus, jamais esquece os seus e nem manda os seus ir embora. Nunca mandou e nem vai mandar. Só tem, aleluia, glória a Deus, uma passagem, aleluia, que o Messias chamado de Cristo Jesus, ele diz, eles estão indo-se embora, eu não estou mandando não. Vocês querem ir com eles também? Querem tomar os exemplos que eles estão tomando? Então Pedro, ele disse, Senhor, para onde nós iremos? Acompanhar eles? De jeito nenhum. Porque somente o Senhor tem palavras de vida eterna. Somente o Senhor tem as palavras de vida eterna. É com o Senhor que nós queremos ficar. Iremos ficar, é com o Senhor. E agora, mais uma vez, todos vocês fiquem com a gloriosa paz do Messias, chamado de Cristo Jesus, e até logo. Amém.